Olá, pessoal! Nesse vídeo para a disciplina Deontologia de Teologia Jurídica, nós vamos começar a estudar as normas que regulamentam a conduta ética do advogado. Bom, essa é uma matéria que na prova da OAB, em especial, ela representa 8 questões, né, o que significa 20% da nota mínima, e as questões que mais caem sobre essa temática diz respeito aos direitos dos advogados e também sobre as infrações e as sanções disciplinares. Bom, em que pese essas questões serem mais cobradas na OAB, tem uma outra temática também muito importante, que é a temática que versa sobre a publicidade, principalmente agora nas redes sociais, com tanta divulgação dos trabalhos, seja trabalhos acadêmicos, profissionais, nós temos que ter um pouco de cuidado na publicidade do exercício da advocacia. Então, para a gente estudar as normas que pautam a conduta do advogado, nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos que ter em mente 3 grandes normas que vão pautar esse estudo. São elas: o Estatuto da OAB, a Lei 9.806 de 94, o Código de Ética e Disciplina e também o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. São 3 grandes normas que nós temos que estudar para a gente compreender todo esse arcabouço normativo sobre o comportamento, a conduta ética do advogado. Porém, em relação à publicidade da advocacia, nós temos o provimento número 94 de 2000. Então, é essa proposta que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, principalmente considerando esse mundo que a gente vive, esse mundo virtual, essa época em que nós publicamos quase tudo que nós fazemos. Então, nesse contexto, eu quero perguntar para vocês: a advocacia, ela é um serviço como outro qualquer? A sua publicidade, ela pode ser feita como se faz com qualquer outro serviço? Nós podemos colocar outdoor, nós podemos fazer um panfleto e sair distribuindo no semáforo, nós podemos ter uma placa luminosa, nós podemos ter carro de som, igual tem carro de som da pamonha, tem o carro de som do abacaxi, nós podemos ter do exercício de advocacia também. Então, o que nós podemos fazer na internet? Nós podemos participar de lives, podemos participar de conferências, podemos anunciar que estamos recebendo prêmios. O que nos é permitido? Então, o provimento número 94 de 2000, ele vai trazer para a gente 8 artigos, basicamente. São, na verdade, 10 artigos, mais 8 artigos que vão regulamentar essa questão da publicidade. Então, o que a gente tem que ter em mente para estudar, para compreender a publicidade da advocacia? São 2 os princípios que pautam essa matéria. Um é o princípio da sobriedade e o outro da discrição. Então, o advogado, no exercício da sua profissão, ele tem que agir com sobriedade e com discrição. Mas o que é sobriedade? O que é discrição? Porque são conceitos subjetivos. Se eu quiser fazer para mim um panfleto ou um cartão todo Ana Paula, advogada, não sei das quantas, escrever um tanto de coisa, colocar glitter, colocar neon, isso para mim pode ser algo discreto, mas para você talvez não. Então, como nós vamos mensurar o que a gente pode e o que a gente não pode? Por exemplo, vamos supor que eu atue na área de direito do consumidor e eu vá para a internet quase todos os dias falar sobre os casos do consumidor, até mesmo para informar os consumidores ou também para poder angariar novos clientes. Eu posso fazer isso? Então, são questões que nós temos que saber para a gente não incorrer em nenhuma norma, nenhuma infração disciplinar. E aí, é o seguinte, a gente tem que saber esses 2 princípios, né, que pautam a publicidade da advocacia, que é a sobriedade e a discrição. E outra questão que a gente tem que saber também é que a publicidade da advocacia, ela só pode ser feita com caráter informativo. O caráter informativo significa que pode ser somente para fins de informação. Não pode ser para fins de captação de cliente, agenciamento de clientes. Nós não podemos ir até as redes sociais, jornais, televisão, com a intenção de captar clientes. Nós podemos ir com a intenção, com a proposta de informação. Então, nós podemos gravar vídeos, lives,
com caráter informativo. E aí também nós temos que nos ater ao seguinte: qual é o veículo de informação? Esse é um veículo de informação permitido pelo provimento 94? Quais são as publicidades permitidas? Quais são as publicidades ilícitas? Isso acontece muito, principalmente num contexto em que o advogado é recém-formado, ele está ansioso para advogar, ansioso para trabalhar, e ele vai lá para a porta do Fórum Justiça do Trabalho e fica distribuindo seus cartões lá, ou ele mora num lugar, num prédio, um condomínio, que tem o elevador, e ele coloca lá junto com os outros cartõezinhos, aqueles cartõezinhos que tem faxina, eletricista, encanador, delivery, e ele vai e coloca os seus cartõezinhos lá também. Porque vai que alguém veja, está precisando de advogado, aí comprei uma comida delivery, fiz mal, já tenho aqui o cartão de advogado, e ele começa a colocar os cartõezinhos dele por aí. Ele pode fazer isso? Uma outra situação. Minha colega é contabilista, ela tem um escritório de contabilidade. Como eu acabei de formar, vamos supor nesse contexto, eu vou lá e vou falar assim, olha, vou colocar os meus, vou abrir um escritório aqui do lado do seu escritório de contabilidade. Pode ser? Porque acaba que a gente faz um serviço semelhante, tá? A gente trabalha em parceria e tal. Ou então numa funerária. Tem a funerária e eu logo já coloco o meu escritório junto com a funerária, para quê? Porque eu já vou angariar clientes relacionados à partilha, herança, inventário, testamento, questões relacionadas a isso. Eu posso? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo, tá bom? Então eu convido vocês a abrirem aí o provimento número 94 de 2000, que dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia. Esse provimento, ele começa com o artigo 1º, que dispõe sobre o que é permitido. Então, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do Código de Ética e Disciplinas e deste provimento. Ou seja, eu posso, de uma forma geral, informar para fins de esclarecimento do público, seja de um público específico ou de um público geral. O que eu não posso, nessa informação, trazer exemplos de casos que eu atuo, de forma a expor os meus clientes. Então, eu posso levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular dados objetivos e verdadeiros a respeito do serviço de advocacia que se propõe a prestar. Então, tem que ter um caráter informativo, esses dados eles têm que ser objetivos e têm que ser dados gerais a respeito do caso que eu vou tratar. Bom, e aí o artigo 2º ele vai explicar o que significa publicidade informativa. Letra A, a identificação pessoal e curricular do advogado ou da sociedade de advogados, o número da inscrição do advogado ou do registro da sociedade, o endereço do escritório, principal, filiais, endereço eletrônico, as áreas ou matérias jurídicas de atuação, o diploma de bacharel em direito, títulos acadêmicos e qualificações profissionais obtidos em estabelecimentos reconhecidos relativos à profissão de advogado. Indicação das associações culturais e científicas de que faça parte o advogado ou a sociedade de advogados, o nome e os nomes sociais dos advogados integrados ao escritório, o horário de atendimento ao público, os idiomas falados ou escritos. Então, o que significa dados informativos? O que significa uma publicidade informativa? Se eu quiser fazer o meu cartão profissional, essas são as informações que eu posso constar. O meu nome, o registro em minha OAB, o endereço onde eu quero ser encontrada, endereço de e-mail, a minha formação acadêmica, a minha especialização, são dados que vão informar para os potenciais clientes, para o público em geral, quem eu sou. Telefone para contato. Então, são dados acerca da minha formação acadêmica e da minha trajetória profissional. Isso eu posso colocar, isso é para informar quem eu sou. E aí, o artigo 3º, ele vai trazer para a gente quais são os meios lícitos de publicidade da advocacia.
A letra A traz a utilização de cartões de visita e de apresentação do escritório, contendo exclusivamente informações objetivas. Então, informações objetivas no cartão de advocacia que nós vamos fazer para nos apresentar, aquele cartão de apresentação, cartão de visita, nós vamos colocar os dados objetivos, nome, telefone, endereço, inscrição da OAB, dados assim que não vão fazer com que dados que vão fazer com que eu queira, ou que eu demonstre, ou que eu esteja, de certa forma, angariando o cliente. Entendeu? Colocar assim, dados subjetivos, melhor profissional, competente, sempre cumpre prazo. Dados subjetivos, não pode. Posso colocar lá assim, Ana Paula, formada em tal instituição, com especialização em tal instituição, ponto. Melhor isso, melhor aquilo, isso não é lícito na publicidade da advocacia. A letra B, ela vai dispor sobre a placa. Como pode ser a placa do nosso escritório? Pode ser uma placa de neon? Pode ser uma placa toda luminosa? Pode ser uma placa de LED chamativa? Como pode ser? A placa identificativa do escritório, afixada no local onde se encontra instalado. Essa placa, que é um meio lícito de publicidade, ela pode ser de neon, pode ser de LED, mas o conteúdo dela é que não pode conter dados que demonstrem que você quer angariar cliente. Não pode conter dados subjetivos a respeito da sua atuação profissional. Tem que ser dados objetivos. Escritório de advocacia, Ana Paula Santos Diniz, telefone, qualquer outro dado que eu poderia colocar no meu cartão. Eu posso colocar lá assim, 2 ações por uma, coloca aquele cartão que a gente coloca em churrascaria, supermercado, farmácia, na contratação de 2 ações você ganha a terceira, 2 ações por uma, na primeira você ganha 50% se você indicar um amigo. Isso eu posso? Isso eu não posso colocar, porque isso vai ferir o princípio da sobriedade e o princípio da discrição, e não são também informações objetivas, que identificam o seu trabalho, identificam a sua atuação profissional. A letra C, ela traz o anúncio do escritório em listas de telefones e análogas. Pode? Pode. Hoje em dia é muito difícil a gente ver lista de telefone, catálogo, mas pode. A comunicação de mudança de endereço e de alteração de outros dados de identificação do escritório nos diversos meios de comunicação escrita, assim como por meio de mala direta aos colegas e aos clientes cadastrados. Isso é uma informação objetiva. Houve uma alteração na informação uma vez dada? Houve alteração? Posso retificá-la? Posso informar que houve alteração? Claro que pode. Isso não fere nenhum princípio. Letra E. A menção da condição de advogado e, se for o caso, do ramo de atuação, em anuários profissionais, nacionais ou estrangeiros. Então, também tem um caráter meramente objetivo. Letra F. A divulgação das informações objetivas relativas ao advogado ou à sociedade de advogados com modicidade nos meios de comunicação escrita e eletrônica. Aqui, o provimento 94 ele vai usar o termo modicidade para fazer uma referência ao que é discreto, ao que é sóbrio. Parágrafo 1º. A publicidade deve ser realizada com discrição e moderação, observado o disposto no artigo 28, 30 e 31 do Código de Ética. Parágrafo 2º. As malas diretas e os cartões de apresentação só podem ser fornecidos a colegas, clientes ou a pessoas que os solicitem ou os autorizem previamente. Então, eu trago para vocês aquela questão. Eu posso sair distribuindo aleatoriamente os meus cartões por aí? Não. Eu posso colocar no hall dos prédios? Não. Eu posso colocar no elevador, junto com os de iFood, junto com os de delivery, junto com os de outros serviços em geral? Não posso. Então, nós temos aqui as malas diretas ou os cartões, eles só podem ser dados quando solicitados ou oferecidos para colegas.
eu posso trocar cartão, contato, né? Aquela network eu posso fazer, isso não tem problema. Parágrafo 3º. Os anúncios de publicidade de serviços de advocacia devem sempre indicar o nome ou o nome social do advogado ou da sociedade de advogados, com o respectivo número de inscrição ou de registro. Devem também ser redigidos em português ou, se em outro idioma, fazer-se acompanhar da respectiva tradução. Bom, agora vamos para o artigo 4º, que vai trazer sobre o que não é permitido na publicidade. Artigo 4º. Não são permitidos ao advogado em qualquer publicidade relativa à advocacia: a. Menção a clientes ou assuntos profissionais e as demandas sobre seu patrocínio. Então, eu não posso expor os meus clientes. A relação de advogado e cliente é uma relação baseada na confiança. Então, eu não posso expor, tanto porque, além da confiança, nós temos o sigilo profissional, nós temos que preservar tanto o nome, tanto a imagem do cliente, os dados do cliente, como também a sua causa. Letra B. Não são permitidos referência, direta ou indireta, a qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido. Então, para me promover, vamos supor que eu vá para as redes sociais ou entrevista e eu fale assim: eu sou advogada da empresa tal, ou eu sou isso, tal, tal. Associar o exercício da minha advocacia com outra atividade que possa dar a entender que eu quero angariar clientes, que eu quero captar clientes. Então, eu não posso fazer referência direta nem indireta a qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que eu tenha exercido. Então, numa ação de consumidor que eu estava dando exemplo para vocês, eu não posso ficar dando exemplo de quando eu trabalhava na empresa tal, 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 ou de quando, fazer uma menção assim, de quando eu trabalhava naquele lugar, seja direto ou indiretamente, eu não posso fazer isso, porque isso é considerado não permitido, segundo o artigo 4º. E o artigo 4º, ele traz ainda a letra C: emprego de orações ou expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação. Advogada Ana Paula Santos Diniz, a melhor advogada da cidade, ou Ana Paula Santos Diniz, sabe, que teve melhor atuação no processo tal, que tem maior quantidade de processos na comarca tal. Comparações, que é melhor ou pior, isso não é um serviço, é como outro qualquer. A advocacia, ela é um serviço que vai contribuir para a administração da justiça. Tanto é que a advocacia, ela é essencial para a administração da justiça, essencial para a realização, para o acesso à justiça. Então, nós temos que pautar com essa seriedade. O nosso serviço não pode ser um serviço de competição no mercado, de forma que, se eu me promover por meio da publicidade, eu vou conseguir mais clientes. Por quê? Mais uma vez eu repito, o vínculo advogado-cliente não é um vínculo de preço. O advogado não vai te procurar pelo preço, ele vai te procurar porque ele confia em você. Tanto é que ele vai delegar poderes para você representá-lo, para você reivindicar, proteger os seus direitos. Então, é uma relação de confiança. Letra D. Divulgação de valores e serviços, sua gratuidade ou forma de pagamento. Eu posso fazer um panfleto colocando os preços da minha tabela? Não posso. A OAB tem a tabela dela, eu tenho que respeitar a tabela da OAB. Eu posso colocar assim, olha, um habeas corpus eu cobro tantos reais, um mandado de segurança eu cobro tantos reais. Eu posso fazer isso na minha divulgação, na divulgação do meu serviço, na publicidade do meu serviço? Não posso. Letra E. Oferta de serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação para postulação. Então, é uma outra hipótese que não é permitida. Então, oferecer serviços em casos concretos, me oferecer para ser para poder patrocinar aquele caso. Oferta de serviço em relação a casos concretos e qualquer convocação para postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas. Então, o cliente tem que vir até o advogado e não o advogado ir até o cliente. Letra F. Veiculação do exercício de advocacia em conjunto com outra atividade. Lembra que eu falei para vocês
que eu gostaria de associar né, o exercício da minha profissão com outra, inclusive abrindo um escritório junto com uma contabilidade, abrindo um escritório junto com um serviço de funerária, para eu poder já estrategicamente angariar clientes. Lembra que eu dei esse exemplo? Isso eu não posso fazer. Letra G. Informações sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do escritório. Fazer referência assim, Ana Paula Santos Diniz, advogada no escritório tal, de uma sala com tantos metros quadrados, com isso, com aquilo. Fazer uma valoração da estrutura do meu escritório, como se isso fosse demonstrar a qualidade do meu serviço e assim eu pudesse angariar clientes. Essa é uma forma de publicidade também não permitida. É claro que a gente pode ver pelas fotos, pelas entrevistas, aqueles advogados gravando na entrevista, tal, num ambiente todo, numa biblioteca enorme, maravilhosa. Isso pode levar ao público a entender, nossa, ele é muito estudioso, nossa, ele é muito capacitado. Você gravar uma entrevista, uma fala, uma live em um ambiente é uma coisa. Outra é você associar a dimensão do ambiente ao exercício da sua profissão como publicidade. Letra H. Informações errôneas ou enganosas. Não tem nem que questionar ou discutir, tentar entender essa previsão legal. Letra HI. Promessa de resultados ou indução do resultado com dispensa de pagamento de honorários. Então, eu não posso prometer resultado para o meu cliente, eu tenho que ser honesta e tenho que ser ética. Olha, eu não sei qual vai ser o resultado dessa demanda. Eu vou trabalhar, eu vou estudar o seu caso, eu vou atuar da melhor forma possível, mas eu não posso te garantir o resultado. É aquela situação, chega um parente, chega um amigo, chega alguém e fala assim, nossa, aconteceu isso e aquilo, pediu voo, é facinho de ganhar da companhia aérea, né? Eu já li, vi no jornal, é facinho de ganhar, né? Não posso virar para ele e falar assim, não, esse caso seu é fácil, não, esse caso seu tá ganho, não. Isso aí tem uma chance muito grande, cara. Eu não posso fazer isso porque eu estaria sendo antiética, ainda que eu entenda que seja um caso com o direito da pessoa está garantido, o direito da pessoa está protegido legalmente, a jurisprudência, né, ela é uniforme nesse sentido, ainda assim eu não posso dar a garantia para ele do resultado da demanda. Não posso falar nem que sim, nem que não. A ética vai me orientar a ser neutra em relação àquela questão. Olha, eu não sei. Existem normas que protegem o seu direito, existem decisões judiciais que vêm decidindo nesse sentido de proteção ao seu direito, contudo, vai depender de uma instrução probatória, contudo, nós não sabemos o que a outra parte vai trazer para os autos, então nós não sabemos como o juiz vai analisar esse conjunto probatório. Essa é a resposta que eu tenho que dar para o meu cliente. Letra J. Menção a título acadêmico não reconhecido. Isso aqui, gente, a letra J poderia ser assim. Doutora Ana Paula Santos Diniz, advogada tributarista, advogada de direito de família. Sendo que eu não sou doutora, eu não fiz doutorado, eu não tenho título de doutora. Se eu não tenho, então eu não posso associar o meu nome. Isso é um exemplo do que está disposto na linha J. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, é praxe, as pessoas se tratam pelo pronome de tratamento doutor, tratam os médicos, dentistas, advogados, culturalmente vem sendo assim. Bom, mas isso é uma publicidade enganosa. Isso não é admitido. Então, colocar títulos acadêmicos, doutor, mestre, especialista, são títulos acadêmicos, são títulos que são adquiridos a partir de critérios acadêmicos. Então, eu não posso me intitular com algo que eu não sou. A questão é, o termo doutor, ele é cultural.
Então, nós vamos ver todos os advogados que usam o termo doutor sendo processados? Na prática, nós não vamos ver isso. Mas, se numa prova, por exemplo, a gente tem que marcar que isso é uma publicidade não admitida. O termo especialista. Bom, especialista é quem faz uma pós-graduação lato sensu, aí tem o título de especialista. Mas eu posso ser especialista só pela prática? Na prática, eu posso ser especialista só pela prática, pelo exercício habitual daquela profissão. Só que isso não pode, essa informação, ser especialista, mestre, doutor, essa informação ela não pode estar ali na publicidade de forma a enganar ou a supervalorizar ou a valorizar o profissional de forma que ele passe mais credibilidade para o público e o público veja naquela titulação um dado, um indicativo de que aquele profissional é melhor e que por isso ele deve ser contratado. Então é um tema assim que a gente tem que fazer uma análise bem cuidadosa dele. Letra K. Emprego de fotografias e ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Então, a forma que eu vou colocar no meu currículo, a forma que eu vou colocar no meu cartão de apresentação, a forma que eu vou me apresentar nas redes sociais, a imagem que eu vou colocar, a imagem retrato que eu vou disponibilizar para divulgar, para estar associado ao meu nome, tem que ser sóbria, como se espera da profissão do advogado. Então, assim, é uma palavra subjetiva? A sobriedade é um termo subjetivo? É. Mas numa análise de caso concreto, de depender do tempo e do espaço, nós sabemos sim o que esperar de uma pessoa sóbria e de uma pessoa também não sóbria. Letra L. Utilização dos meios promocionais típicos de atividades mercantil. Então, não é permitido eu divulgar, eu realizar publicidade da minha profissão, do exercício da advocacia, como um outro serviço qualquer no mercado. A advocacia, como eu disse, ela não é um outro serviço qualquer no mercado. Ela é essencial à justiça, ela é essencial para o acesso à justiça e, portanto, tem que ser tratada com todo o cuidado, toda a seriedade que exige, não que as outras não exijam, todas exigem. A questão é, contratar um advogado perpassa pela ideia de confiança e não preço, publicidade. Aí eu estou contratando aquele advogado porque ele é mais barato, estou contratando aquele advogado porque eu adorei a propaganda dele, adorei a forma como ele aparece nas redes sociais. Isso não pode ser o motivo da contratação. O motivo da contratação tem que ser a confiança. Confiar no profissional para delegar poderes. O artigo 5º. São admitidos como veículos de informação publicitária da advocacia. Então, quais são os veículos? Onde nós podemos veicular a publicidade? Internet, fax, correio eletrônico e outros meios de comunicação semelhantes. Revistas, folhetos, jornais, boletins e qualquer outro tipo de imprensa escrita. Placa de identificação do escritório, papéis de petições, de recados e de cartas, envelopes e pastas. Parágrafo único. As páginas mantidas nos meios eletrônicos de comunicação podem fornecer informações a respeito de eventos, de conferências e outras de conteúdo jurídico, úteis à orientação geral, contanto que essas últimas não envolvam casos concretos nem mencionem clientes. Então, é permitido ir para a internet? Sim, mas a forma como você vai se apresentar, o conteúdo da sua informação, ele tem que ser meramente informativo e a sua apresentação tem que ser sóbria, comedida, discreta. Artigo 6º. Não são admitidos como veículos de publicidade da advocacia rádio e televisão, painéis de propaganda, anúncios luminosos e quaisquer outros meios de publicidade em vias públicas. O meu escritório, ele pode ter uma placa luminosa? Pode. Eu posso colocar um painel em via pública, um outdoor? Não posso. Cartas circulares e panfletos distribuídos ao público? Não pode. Oferta de serviços mediante intermediários? Também não pode. Agora, o artigo 7º vai esclarecer para a gente essa participação na televisão, como ela vai acontecer. A participação do advogado em programas de rádio, de televisão, de qualquer outro meio de comunicação, inclusive eletrônica,
deve limitar-se a entrevistas ou a exposições sobre assuntos jurídicos de interesse geral, visando a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos para esclarecimento dos destinatários. Ou seja, não pode ser para promoção individual, para promoção profissional. Artigo 8º. Em suas manifestações públicas, estranhas ao exercício da advocacia, entrevistas ou exposições, deve o advogado abster-se de analisar casos concretos, salvo quando arguído sobre questões em que esteja envolvido como advogado constituído, como assessor jurídico ou parecerista, cumprindo-lhe nesta hipótese evitar observações que possam implicar a quebra ou violação do sigilo profissional. B. Responder com habitualidade a consultas sobre a matéria jurídica por qualquer meio de comunicação, inclusive naqueles disponibilizados por serviços telefônicos ou de informática. Então, eu não posso, com habitualidade, ficar prestando consultoria, tirando dúvidas das pessoas. Então, porque isso vai configurar o quê? Isso vai configurar a atuação da advocacia. O que eu não posso é ficar, de acordo com a letra B, responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica. Toda hora aquela rádio me liga para poder tirar dúvida. Toda hora aquele canal de televisão me liga. Sempre me liga. Então, aquela habitualidade, ela vai comprometer a ética da publicidade. Letra D. Eu tenho que me abster de comportar de modo a realizar promoção pessoal. Letra E. Eu tenho que me abster de insinuar para reportagens e declarações públicas. Letra F. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Bom, esses são os padrões, né, são os limites éticos do exercício da advocacia em relação à publicidade. Então, agora nós vamos começar a observar, quando nós estivermos vendo televisão, acessando a internet e tal, o que realmente pode e o que não pode. Agora aqui, na nossa, encerrando a aula, eu vou deixar algumas fotinhas para vocês do que não pode, tá bom? Só a título mesmo de ilustração. Um abraço, gente, e até a próxima aula.